A palavra de Deus no livro das segundo Crônicas, capítulo 23, nos falam a respeito de um personagem chamado Joiada. Diz o texto, segundo Crônicas 23:16, Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo, e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei, e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia a espada. Esse texto nos mostra como a história do povo de Israel, ela teve grandes mudanças. O reino de Israel, a parte do norte, com a influência do seu fundador, que foi Jeroboão, teve uma influência no decorrer da sua história, uma influência negativa. Apostataram, tiveram reis que tiveram influência, tomando mulheres de outras nações, e essas outras nações traziam influência negativa para a vida espiritual do povo do norte, o povo de Israel. Daí veio o Império Assírio e tomou conta daquele lugar e os levou cativo. O Reino do Sul foi um reino que já foi mais preservado, que teve a influência de Davi, do rei Davi, e de seus descendentes. Mas também houve alguns vacilos com alguns reis que governaram, e muitos desses reis foram desobedientes aos preceitos que Deus tinha instituído através de Davi e também de Moisés. E nós vemos nesses episódios o valor da influência pessoal. A palavra de Deus nos diz que
Josafá tomou por esposa de seu filho Jorão uma filha de Acabe. E Acabe foi um mau rei da parte do norte, um rei que teve uma grande influência de sua esposa Jezabel. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Este casamento teve uma influência muito danosa para a vida espiritual de Judá e de Jerusalém. Jorão reinou no lugar do seu pai. Era Jorão, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou nos caminhos de Israel, como fez os da casa de Acabe, e fez por sua mulher uma das filhas de Acabe. Então nós vemos uma influência que essa mulher começou a ter, e essa mulher, ela chegou num determinado período histórico de querer matar todos os descendentes do rei Davi. Ela foi a única mulher que reinou na parte sul, na parte de Judá e de Jerusalém. O que uma influência negativa pode trazer para a vida não somente de uma família, mas para a vida de uma nação inteira. A palavra de Deus nos diz que sobre a matança dos descendentes de Davi, em 2 Crônicas, capítulo 22, no seu verso 10, diz: vendo Atalia, mãe de Acasias, que foi rei em Judá, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Então, essa mulher, Atalia, ela teve uma influência maligna. Ela trouxe para Judá Baal e seus sacerdotes. Diz o texto de 2 Crônicas 21, 11, também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Introduziu em Judá os pecados de Israel, a parte do norte. Induziu o povo de Judá
a pecar contra Deus. E por último, ela tentou matar todos os descendentes de Davi. E Deus, então, teve que dar uma providência especial para esse momento histórico na vida do seu povo de Judá. Deus tinha prometido em aliança com Davi uma casa eterna. Em 2 Samuel capítulo 7, Deus fez uma aliança, chamou Davi de meu servo, colocou Davi em uma companhia seleta que incluía Abraão, Moisés, Calebe, Josué. E Deus não aceitou que Davi fosse o construtor do seu templo, mas deixou essa responsabilidade para o seu filho. Mas Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança eterna, da qual nós sabemos que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Então Deus tinha prometido uma casa eterna. E agora, essa mulher, Atalia, estava tentando matar todos os descendentes de Davi. E essa mulher pôs em risco essa promessa divina. Mas, com uma providência desse texto que já lemos, Jeozebeate, filha do rei, tomou a Joás e preservou essa descendência de Davi. Daí o valor da influência de uma vida fiel a Deus. Quando alguém se coloca nos caminhos do Senhor, ela vai manifestar uma influência positiva. Mas quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, ela vai exercer uma influência negativa. Qual tem sido a sua influência, prezado ouvinte? Você tem procurado servir ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor? Ou você tem se afastado? Consequentemente, seus familiares, as pessoas que estão mais próximas de você, passam a não ter nenhuma influência. Nós não podemos avaliar a influência que a nossa vida é para a vida de outras pessoas. É algo invisível, mas o importante é a nossa vida fiel a Deus. Quando esta vida é fiel a Deus, ela tem uma influência positiva. E nesse episódio que estamos lendo, teve uma influência contra Atalia, uma mulher perversa. Foi preservado Joás, filho de Davi. Teve uma influência sobre o povo em geral. Acabou a idolatria, como pudemos ler no capítulo 23, do verso 16 ao 21, quando Joiada fez aliança entre si mesmo e o povo e o rei, para eles serem o povo do Senhor. Houve a purificação do templo, a restauração do culto a Jeová, foi estabelecida a justiça, e Joás foi conduzido no caminho do Senhor. Então, essa influência, ela é muito positiva.
Nós não sabemos até onde vai nossa influência. Quando podemos jogar uma pedra num lago com águas paradas, quando essa pedra é jogada, forma-se várias marolinhas. E nós não sabemos a influência que a nossa vida com Deus pode trazer para outras pessoas. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, e quando tu menos espera, ele retornará. Devemos estar conscientes de que a influência que podemos fazer positivamente para o reino do Senhor, um dia, talvez, vamos escutar o testemunho de uma pessoa que voltou agradecida a Deus, porque você manifestou uma palavra do Evangelho do Senhor Jesus, uma palavra de salvação, e aquela pessoa foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui encontramos que esse Joiada fez uma boa influência sobre o rei Joás. E outras pessoas na história de Israel, na história da igreja, fizeram grande influência, como o apóstolo Paulo. Ele influenciou a Timóteo, influenciou a Tito, influenciou a tantas pessoas. E a pergunta que fica neste dia, nesta manhã, neste final de ano, é: nós estamos sempre exercendo influência em nossa vida? Será que essa influência tem sido boa ou tem sido má? Que Deus possa estar nos dando esse desejo cada vez mais ardente em nosso coração de seguir os seus caminhos, seguir anunciando o reino dos céus, seguir anunciando o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como está a sua vida, meu prezado ouvinte? Pare e pense nisso e tome uma resolução no dia de hoje. Se não está sendo muito boa, procure o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformá-lo numa nova criatura. E daí você será uma pessoa que vai influenciar outras pessoas. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelos exemplos históricos registrados, deixados como narrativa na Tua palavra. Influências que podem ser negativas e influências que podem ser positivas. Desperta o Teu povo neste final de ano para que tenham influências que estejam de acordo com a orientação da Tua palavra. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.